A graça e a paz de Jesus Cristo seja bem-vindo ao canal Propósitos de Oração. Nesse canal, nós gravamos propósitos de oração de vários tipos, de 7 dias, 3 dias, 14 dias, 21 dias, 40 dias, para ajudar você a alcançar aquilo que você está buscando de Deus. Nós estamos agora no propósito: a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Esse propósito tem 40 dias. E você está vendo aí na tela que hoje é o dia 8 dos 40. E hoje nós vamos falar a respeito da porta da abundância de Deus. Nós vamos orar hoje por abundância de Deus. Vamos ler aqui o texto de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5. Lemos aqui: E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Quando nós abrimos o livro de Ezequiel, no capítulo 47, nós vemos que Deus levou o profeta Ezequiel para a porta do lado de fora do templo e mostrou a ele que havia águas que davam nos seus artelhos. E depois dos artelhos, o anjo mediu 1000 côvados e disse para que ele andasse. E Ezequiel caminhou 1000 côvados e ele chegou até uma outra parte do rio, onde as águas davam nos seus joelhos. Vamos fazer a leitura desse texto. Aqui em Ezequiel capítulo 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente. Esse homem aqui é um anjo, na verdade, né? Mas ele está na visão de Ezequiel como um homem. Então saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. O primeiro nível de águas estava no tornozelo. Versículo 4. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. O segundo nível, águas davam nos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Então veja, o terceiro nível dava na cintura. Agora o versículo 5 que nós lemos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então, 4 níveis de águas. O primeiro nível no tornozelo, o segundo nível na altura do joelho, o terceiro nível na altura dos lombos, que é um pouco acima da cintura, e o quarto nível ele tinha que passar o rio a nado, porque ele já não conseguia mais atravessar. Agora, depois que ele teve essa visão, vamos para o versículo 6. E me disse: Viste, filho do homem? Filho do homem é uma forma como Deus chama o profeta Ezequiel. Muitas vezes, Deus nos chama de filho do homem. O próprio Jesus foi chamado de filho do homem, para dizer que ele era totalmente carne. E aqui ele fala com Ezequiel: E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Isso era uma visão que Deus deu para Ezequiel. Depois que Ezequiel viu os 4 níveis, Deus colocou ele novamente na margem do ribeiro. E aí no versículo 7, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda,
Deus está mostrando a revelação para Ezequiel, um nível progressivo. Deus está dizendo para Ezequiel assim: depois que você passa pela abundância das águas, o que ocorre? Ocorre que a margem do rio fica cheia, fica com grande abundância de árvores. Por quê? Porque existe bastante água, de uma e de outra banda. Versículo 8: então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Deus está dizendo para Ezequiel assim: essas águas que você passou, essas águas que você viu, elas passam para a região oriental. E elas descem para a campina, e elas entram no mar, e quando elas são levadas para o mar, elas curam, elas saram as águas. Nós sabemos que a água do mar, ela não é potável. Ela é uma água que não pode ser bebida, ela não serve para consumo. Mas essas águas em que Ezequiel mergulhou são águas que, na revelação de Deus para ele, passam da região oriental, descem para a campina. Quando nós temos uma campina, nós temos um caminho. Isso significa que as águas de Deus descem o seu caminho e elas vão até as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão perecendo, as situações que não são potáveis, não são agradáveis, e elas saram as águas. Essas águas do mar, que são as águas que não são potáveis, pode simbolizar a sua escassez, a sua tribulação, a sua angústia, a sua aflição. E dentro dessas águas do mar, nós vemos que existe o quê? Versículo 9: e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Ele está falando a respeito de um mar que está poluído, de um mar que está contaminado, de um mar em que os próprios peixes que estavam ali morriam. E Deus está falando no versículo 9: essas águas que você passou, elas vão sarar as águas do mar, inclusive se o mar estiver poluído, vai entrar essas águas e vai curar até os peixes que moram, que habitam nesse lugar. O que Deus está dizendo nessa palavra que nós lemos hoje é que Ele deseja derramar abundância sobre a nossa vida. Você pode estar passando um mar em que, além de ser salgado, ainda está poluído. Além de não ser potável e agradável de você tragar, de você beber essas águas que você está passando nesse momento da sua vida, você vê que tudo à sua volta se complica. São problemas que afetam você, afetam os seus filhos, afetam os seus irmãos, afetam as pessoas próximas a você. Por onde você olha, você só vê morte. E você só vê escassez e miséria, e angústia e aflição. E você pensa: como é que eu posso ter uma vida abundante? E Deus aqui nessa palavra nos mostra que quando Ezequiel estava na sua relação com Deus, Deus o levou para que ele entrasse nas águas que davam no tornozelo. Deus hoje quer trazer água limpa. Essa água limpa simboliza a presença do Espírito Santo, porque água representa a presença de Deus, simboliza o início de uma nova etapa da sua vida. E nessa nova etapa da sua vida, você vai ter que passar por níveis. Nós vemos que Ezequiel, no primeiro nível, tinha águas nos seus tornozelos. Depois, aquele anjo, aquele homem, mediu 1000 côvados e disse:
e fez ele passar, ou seja, disse para ele: você vai ter que passar por esse processo até você chegar nas águas que davam nos joelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados e ele avançou para as águas que davam nos lombos, para depois ele atingir as águas que ele precisava atravessar a nado, e que quando ele atravessou a nado, Deus o trouxe novamente na visão para a porta e mostrou que havia abundância de árvores e que aquelas águas passavam pela campina, chegavam até o mar e transformavam o mar, salgado e poluído, trazendo vida para os peixes que habitavam naquele mar. Essa sequência de fatos revela o processo que Deus começa a fazer agora na sua vida. Receba essa mensagem como o início de uma nova fase na sua vida. Se as águas do mar da vida querem te sufocar, como diz aquele hino da harpa, segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Desse começo de águas que está batendo no seu tornozelo para a fase das águas que vão bater nos seus joelhos. Avance hoje um passo na sua vida. Não pense no processo final. Essa palavra, ela mostra qual é o resultado final. O resultado final é a abundância. O resultado final é que o seu mar, o mar da sua vida, será limpo e haverá muita vida. A palavra de hoje mostra que depois haverá árvores de uma banda e de outra banda. Árvores simbolizam vida. Você terá vida abundante. A sua vida estará repleta de árvores, tanto de um lado quanto do outro, mostrando que haverá sombra, proteção do calor, fotossíntese, renovação do oxigênio, abundância, porque árvores também simbolizam frutos. É das árvores que se colhem muitos alimentos. Então você vai receber vida abundante a partir de hoje, a partir desse momento, nessa oração. O Senhor está colocando você para mostrar as águas que dão nos seus tornozelos. E agora a sua meta, o seu objetivo é continuar orando nos próximos dias. Hoje é o dia 8 desse propósito. Continuar pedindo que Deus abra as portas. Continuar pedindo que o anjo de Deus vá à sua frente e trace uma medida de mais 1000 côvados. E que você vá caminhando passo a passo, com perseverança, todos os dias, com Deus, segurando na mão de Deus, para que você chegue onde as águas vão bater nos seus joelhos. E assim você caminhará. Tenha como foco alcançar as águas agora que vão dar nos seus joelhos. Estabeleça propósitos agora para essa semana, para você alcançar. Estabeleça propósitos e metas reais que você consegue atingir. Se você está com uma dívida de 100, estabeleça que você vai pagar pelo menos 10. Se você está orando 5 a 10 minutos por dia, estabeleça que eu vou orar 15. Se você não leu mais a palavra, estabeleça, eu vou ler a palavra pelo menos 10 a 15 minutos por dia. Vai estabelecendo resultados que você possa incluir na sua rotina e que você vai cumprir. Está muito corrida a minha agenda, então trace um plano de ler pelo menos 5 minutos a Bíblia. Trace um plano de pelo menos orar 5 minutos no seu dia. Você pode pensar que é muito pouco, mas se você orar 5 minutos durante 30 dias, que corresponde a um mês, você terá orado 150 minutos. 150 minutos são 2 horas e meia de oração.
É melhor você orar 2 horas e meia todos os meses, de 5 em 5 minutos, do que não ter orado nada. Então não estabeleça metas que você não consegue. Estabeleça metas palpáveis, porque é assim que você vai conseguir chegar na abundância. Então, voltando para a nossa tela de Ezequiel 47:5, chegou o momento em que Ezequiel estava pronto. Então aquele anjo mediu mais 1000 e era um rio. Vai chegar o tempo em que você vai chegar nesse ponto, nessa fase, em que Deus vai medir mais 1000 e quando você caminhar esses últimos 1000 côvados, você vai estar nadando num rio em que você não pode mais atravessar, porque as águas são profundas, águas que passam a nado, e você vai estar cheio do Espírito Santo, cheio de prosperidade, cheio de abundância para compartilhar o que você tem recebido de Deus. Receba essa abundância de Deus. A partir de hoje, Deus marca uma nova etapa na sua vida. Tenha essa confiança. Coloque metas agora em um papel sobre leitura bíblica, sobre tempo de oração, sobre retirada do açúcar. Você que está comendo muito açúcar, você precisa começar a tirar o açúcar para que você, com mais idade, não tenha diabetes, porque a diabetes desenvolve vários problemas na circulação, problemas que podem gerar cegueira, problemas que podem afetar a sua mobilidade no futuro. Comece a cuidar da sua saúde agora. Coloque um tempo para que você se exercite pelo menos uma vez na semana, se você tiver uma agenda muito ocupada, e comece a reorganizar as suas finanças. Coloque num papel tudo o que você tem gastado e veja o que você pode cortar, veja o que você pode substituir. E fazendo isso, estamos falando aqui em várias áreas da vida, porque essas áreas, a área financeira, a área espiritual, a área da saúde, a área conjugal, você que é casado, que é casada, veja o que você precisa melhorar. Faça de pouco em pouco. Mude os seus hábitos de pouco a pouco e você logo se verá uma pessoa nova no seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa. Faça todos os dias planejamentos de metas, metas palpáveis, metas que você conseguirá atingir em uma semana, metas que você conseguirá atingir em 15 dias, em 30 dias, e assim você vai avançar até você receber a abundância de Deus. Abundância na vida espiritual, abundância na vida financeira, abundância na sua saúde, abundância em relação ao seu relacionamento, com mais amor, mais respeito, mais carinho, mais amizade, mais felicidade. Aqui, Ezequiel passou no processo até chegar à abundância. Deus está dando um start, um início, um reinício na sua vida agora. Receba essa palavra e vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, te damos graças porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Agora peço que o Senhor visite esse teu filho e essa tua filha que recomeça a sua vida nesse momento e que coloca a sua questão diante do Senhor. Alguns precisam retirar o açúcar do café e começar a cuidar da sua alimentação, comendo de forma mais consciente para terem mais saúde. Outros precisam buscar mais a sua presença em oração e na leitura da palavra. Peço que o Senhor os ajude para que eles consigam incluir na sua agenda diária o tempo do Senhor. Alguns precisam vencer a avareza e precisam colaborar com o teu reino. Podem começar fazendo uma doação de uma moeda todas as vezes que estiverem num culto, para que comecem a desenvolver o hábito de generosidade para conseguirem derrotar
o coração que muitas vezes fica preso e não consegue abençoar a tua obra. Outras pessoas precisam se libertar de remédios, e eu peço que o Senhor as ajude a dar o primeiro passo para que comecem a colocar a sua angústia, ansiedade e aflição em oração, e que o Senhor responda para que essas medicações, que não são aquelas realmente necessárias, mas que estão sendo tomadas por causa da ansiedade e por causa de preocupações que, se a pessoa resolvesse, não precisaria, que elas eliminem esses medicamentos. Que o Senhor agora abra as portas da sabedoria para essa pessoa que precisa resolver a questão financeira, porque sabemos que a questão financeira e o endividamento são fruto da má consciência na administração do dinheiro, porque quando o Senhor derrama sabedoria, a pessoa sabe onde realizar a aplicação correta e exata. Outros precisam realmente de mais dinheiro porque estão com projetos que dependem de mais dinheiro. Nesse caso, pedimos que o Senhor abra novas portas e que o Senhor faça com que cada pessoa consiga alcançar o seu objetivo. Aquele que precisa de uma casa própria está buscando a realização desse projeto e que se faça dessa forma, que o Senhor derrame essa abundância de sabedoria para que essa pessoa consiga encontrar o caminho. Derrama, Senhor, essa abundância sobre todos os teus filhos nessa manhã, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, honra e glória a Deus. Amém. Vou deixar aqui no final do vídeo, no canto superior esquerdo, o botão para você clicar e acessar o vídeo da preparação desse propósito. Hoje é o dia 8. Se você entrou nesse canal e acessou esse vídeo, você pode acessar a preparação nesse botão superior esquerdo. No lado direito, eu vou deixar o propósito do dia 9, para você que quer avançar e fazer a oração do próximo dia. E embaixo, no canto direito, tem um botão para que você possa se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado no seu celular aí todas as vezes que forem postados novos propósitos e novos vídeos aqui no canal. Que Deus abençoe e fique na graça e na paz de Jesus.